Já deixa eu dar o bom dia ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná. Está sempre conosco também aqui no Jornal Gente, né, Murilo? Falando sobre pesquisa, sobre política, porque a gente tem um fato novo na corrida eleitoral de 2026, que é a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro com a bênção de Jair Bolsonaro, que foi anunciada nesta sexta-feira. Bom dia, Murilo. Seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vitor. É uma satisfação estar com os amigos novamente. Obrigado, Murilo. Antes da gente começar aqui a nossa conversa mais no campo da análise política, eu queria que você lembrasse para a gente quais foram os números apurados pelo Instituto Paraná na última pesquisa, no último levantamento, que já tinha o nome do senador Flávio Bolsonaro entre aqueles que eram testados em possíveis cenários eleitorais de 2026. Como que é o desempenho dele, Murilo? Olha, Thaís, as últimas pesquisas nacional que a gente fez faz mais ou menos uns 30 dias que a gente publicou, certo? A gente tem feito muitas pesquisas regionais, 2, 3 por semana. O que a gente pode dizer para vocês? Que dos pré-candidatos, pré-testados na pesquisa que poderiam ser apoiados pelo Jair Bolsonaro, o Flávio é o que tem o pior desempenho. O que tinha o melhor desempenho é a Michele, depois o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois o Flávio. O Flávio também, pelas pesquisas de um mês atrás, nacionais e pelas regionais, é o candidato que tem a maior rejeição também. Vamos ver agora, com o anúncio oficial, qual vai ser a reação da população em relação ao nome do senador Flávio Bolsonaro. Então, Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom, uma coisa é jogo, treino, como é? Treino é treino, jogo é jogo, né? Mas assim, o Flávio Bolsonaro era o menos avaliado, né, de três opções, né? É claro que Michele Bolsonaro tem uma imagem muito positiva, uma mulher bonita, ela, enfim, é uma pessoa reconhecida pela lealdade ao marido, né, pelo discurso político, enfim, por vários fatores. Mas tem o sobrenome Bolsonaro, ela também é rejeitadíssima, ela nunca fez nada de mal, não que se saiba, mas apesar disso a rejeição dela é tão elevada quase quanto a do marido. E o mesmo acontece em razão do sobrenome com Flávio Bolsonaro. Eu acho que precisamos fazer essa ponderação. Não é que ele fosse o rejeitadão, né, da história. É o sobrenome, enfim, são vários fatores que indicam isso, né? O problema é como é que eu diria, a possibilidade de desempenho, né? O handicap, se ele tem condições mesmo de enfrentar como candidato o ex-presidente. Eu gostaria de saber de você, o atual presidente, desculpe, eu gostaria de saber de você qual a avaliação que você faz disso, dessas possibilidades. E também o seguinte, nas próximas pesquisas vai ter aquela profusão de candidatos contra o Lula, ou seja, a direita tem sempre assim... também tem isso, né? O Lula aparece sozinho, né? Ele tem lá o seu percentual sempre muito elevado, e os outros não, né? Os outros dividem a intenção de votos com todos os demais nomes falados. E outra questão também importante lembrar é o seguinte, o Flávio Bolsonaro nunca disse que é candidato a presidente, nem Michele, nem Tarcísio, né? Nenhum deles admitiu ser candidato a presidente. O que eu gostaria de saber de você é quais são as possibilidades efetivas de crescimento de uma candidatura tão rejeitada, o nome, né, tão rejeitado quanto o nome de Flávio Bolsonaro. E como nas próximas pesquisas, como as próximas pesquisas vão se comportar? Vai continuar incluindo aquele monte de opções de alternativas à direita, ou não? Ou agora vai ficar uma coisa meio mano a mano ali entre Lula e Flávio Bolsonaro? Olha, Cláudio, começar pela rejeição. Que nem você bem lembrou, quando eu disse que o Flávio é o mais rejeitado, ele tem em torno de 6% a mais de rejeição que Michele e 2% a mais, se não me engano, do que Jair Bolsonaro. Já em relação a Tarcísio, a rejeição era bem maior. Quanto à profusão de nomes que você falou, agora, ao nosso ver, vai aumentar. Porque o Tarcísio, caso fosse o escolhido, ele juntaria mais partidos em torno dele, pelo menos os presidentes de partido falam. Qual vai ser a posição de Ratinho Júnior agora, do Kassab? O Kassab vai voltar com o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite,
ou não vai. Em entrevistas ele disse que caso o Tarcísio fosse candidato, Ratinho e Eduardo Leite estariam fora. Agora o Tarcísio não é mais candidato. Então qual vai ser a posição do Romeu Zema, qual vai ser a posição do Caiado, certo? Do governador de Goiás e de outros que agora podem se animar, ou não, né? Eu acho que tudo vai Caiado já depender. confirmou que continua candidato. Exatamente. Então, o que eu vejo? Que a profusão de nomes tende a manter ou a aumentar, certo? Com o Flávio. Agora, tudo vai depender, Cláudio, que nem você mesmo falou agora há pouco, do desempenho eleitoral do Flávio a partir de agora, que agora ele foi oficializado, né, como candidato, certo? Já candidato. Vamos ver também, né, Cláudio, se essa candidatura vai até o final também, né? Certo? Eu acho que vai depender demais desses 60 dias, do desempenho do senador nesses 60 dias. Eu acho que se o senador crescer, mostrar musculatura, com certeza a candidatura será confirmada. Caso contrário, vamos ver o que acontece. Murilo, bom dia. Adriano aqui de Brasília. Eu queria saber o seguinte, com o nome de Flávio Bolsonaro, por mais que tenha o sobrenome Bolsonaro, numa próxima pesquisa, pela sua experiência, a tendência seria de uma diminuição desse campo da direita com o nome de Bolsonaro, de Flávio, crescendo um pouco mais, ou a gente pode ver um momento em que o presidente Lula possa abrir até uma margem de vantagem maior para os demais candidatos, uma vez que teremos vários nomes desse mesmo campo político de direita? Olha, Adriano, eu vejo da seguinte forma, tanto o Lula quanto os Bolsonaros, eu acho que eles já estão em índices altos, certo? Porque eles já são nomes muito conhecidos, né? Que nem o Cláudio falou, o sobrenome Bolsonaro carrega voto e carrega rejeição. O que eu vejo, o que eu estou mais curioso, a partir de ontem, é ver o desempenho das pesquisas a partir de segunda-feira, qual vai ser o desempenho dos outros candidatos. Qual será o desempenho de Ratinho Júnior, qual será o desempenho de Zema, de Ronaldo Caiado, qual vai ser o desempenho deles? Eles vão crescer? Eles vão diminuir? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque no campo do Lula, eu acho que pouco muda, certo? Eu acho que pouco muda. É muito difícil quem votava no Jair Bolsonaro, ou na família Bolsonaro, na Michelle especificamente, migrar para o Lula. Tanto que a migração dos votos da família Bolsonaro para o Lula é em torno de 2 a 4%. Então eu não vejo o Lula crescendo em cima dessa decisão da família Bolsonaro escolher o candidato. O que eu estou mais curioso é para ver o desempenho dos demais candidatos de centro-direita. Bom, na última pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Paraná em novembro, como o Murilo Hidalgo já ressaltou, Flávio Bolsonaro, se considerarmos Tarcísio, Michelle e o próprio Flávio como adversário, era o que tinha pior desempenho. Em primeiro turno, Lula com 36,3% das intenções, Flávio Bolsonaro com 19,7%. Contra Michelle, Lula tem 36% das intenções de voto e Michelle 26%. E contra Tarcísio de Freitas, no cenário em que ele aparece, Lula 36% e Tarcísio 23,2%. Já nos cenários de segundo turno, Lula venceria Flávio Bolsonaro com 45,4%, diante de 38,6% do filho do ex-presidente. Contra Michelle Bolsonaro seria bem mais apertado, 44,1% para o atual presidente, 42,7% para a ex-primeira-dama. E contra Tarcísio de Freitas, Lula apareceria com 43% e Tarcísio 41,8%. A gente vê, Murilo, que principalmente nesses cenários de segundo turno, a vantagem de Michelle Bolsonaro e de Tarcísio nos resultados era maior ainda, né, em comparação ao Flávio Bolsonaro. Exatamente, Vitor. Isso fica muito claro nas pesquisas. Como eu falei inicialmente, dos pré-candidatos que poderiam ser apoiados por Jair Bolsonaro, o Flávio, até o momento, é que tinha os menores índices de intenção de voto. Agora vamos ver, que nem o Cláudio falou, o jogo é treino. Vamos ver agora que o jogo começa, qual vai ser o desempenho de Flávio Bolsonaro. Com certeza, ele terá mais exposição midiática, ele aparecerá mais, certo? Ele terá muito mais destaques a partir de agora. Vamos ver como é que ele se sai, né?
Murilo, você sempre fala pra gente que, nas nossas muitas conversas aqui no Jornal Gente, que independente de quem vá para o segundo turno ano que vem, independente de quem venha a ganhar, a diferença vai ser pequena, porque é esse o quadro que as pesquisas têm mostrado desde o começo e que deve se manter assim, a não ser que haja um fato muito, muito, muito excepcional. Dentro desse raciocínio, um segundo turno, que é uma briga de rejeições tão grande ou até maior do que uma briga de aceitação do candidato, ter um adversário com o sobrenome Bolsonaro não pode favorecer o atual presidente da República? Olha, Thaís, com certeza. Nesse aspecto, num primeiro momento, eu diria sim. Agora, precisamos ver como o centro-direita vai se dividir, né? Agora, com certeza, em relação a Ratinho Júnior, com relação a Caiado, com relação a Zema, num primeiro momento, o Flávio arranca uma possibilidade maior de ir ao segundo turno. E no segundo turno, nós teremos uma eleição muito disputada, como sempre falei. Vai ser assim, vai ser na margem de erro, com certeza. Agora, o que favorece o presidente Lula, no primeiro momento, é a rejeição. Porque a rejeição do Flávio Bolsonaro é maior do que a rejeição do presidente Lula. Vamos ver como vai ser o desempenho do Flávio, se ele consegue baixar essa rejeição. Já o governador de São Paulo, Tarcísio, é o que tinha a menor rejeição. Isso poderia dar um favoritismo para ele, caso ele fosse ao segundo turno. Então, Murilo, a gente tem observado, assim, né, eu acho que vai depender tudo do próprio Flávio Bolsonaro, né? Porque, afinal de contas, o eleitor, essa história de capitania hereditária, essa história de liderança política por herança, isso não existe, né? Isso é raríssimo de acontecer. E, portanto, a população brasileira espera dos seus líderes, sobretudo de um candidato a presidente, que tenha luz própria, que tenha ideias novas, né? E é por isso que eu acho que talvez a melhor estratégia do Flávio Bolsonaro é ele se parecer cada vez mais com o Tarcísio do que com o próprio pai, né? Porque ele já carrega o nome do pai no sobrenome, então não precisa fazer nenhum esforço nesse sentido. E é nessa direção que eu gostaria de saber de você, como analista da cena e também das pesquisas, né? Porque há motivos bastante evidentes sobre essa preferência dos formadores de opinião da maneira geral, do mercado, etc., pelo nome de Tarcísio. O que é que o torna diferente, digamos assim, ou o que motiva essa preferência que poderia ser buscado pelo Flávio Bolsonaro, ou não tem como? Olha, Cláudio, perfeita a sua análise. O Flávio, ao nosso ver, ele vai ter que buscar mais ao centro, né? Ele vai ter que vir mais ao centro. O principal desafio que eu vejo para o Flávio, num primeiro momento, é construir uma aliança, que o Tarcísio aparentemente tinha. Ele vai conseguir trazer o PSD, ele vai trazer o União Brasil, ele vai trazer o PP, ele vai trazer os Republicanos. Então, ele vai ter que se mostrar capaz, nesse momento, de conseguir essas alianças. Eu acho que ele conseguindo essas alianças, a sua candidatura passa a ser muito robusta também. Agora, vamos ver se ele consegue, principalmente nesse primeiro momento, uma aliança política maior do que a aliança do PL, né? É preciso chamar a atenção, com a licença dos colegas, só para complementar esse assunto, é preciso chamar a atenção para o fato de que aquele grande volume, volume que eu digo assim, né, não só no Congresso Nacional, mas na sociedade de uma maneira geral, né, que são os partidos que representam o centrão na política brasileira, eles têm mantido um silêncio absolutamente perturbador, inquietante, né, digamos assim. E são pessoas, de repente, se eles perceberem que essa canoa de Flávio Bolsonaro já vai para o mar, uma furada, né, fazendo água, então é muito provável que ao menos uma parcela dessa turma aí já, né, por exemplo, Gilberto Kassab, né? O Gilberto Kassab, olha, o que separa o Gilberto Kassab da posição em que se encontrava antes desse anúncio e sentar no colo do Lula é mínima, né? Então, assim, não só o Kassab, os dirigentes dos partidos de centro de uma maneira geral. Então, o que é que você espera
do ponto de vista político, né, de reação desse centrão aí, desse centro político no Brasil. Exatamente, Cláudio. Nós estamos muito curiosos para ouvi-los. Vamos ver se nas próximas 72 horas eles se manifestam, né? Agora, tem uma outra coisa que pouco se comenta, vai ser o desarranjo nos estados, né? Como? Porque vai bagunçar a eleição nos estados, em quase todos os estados do Brasil, caso esses partidos não venham com o PL, porque o PL e esses outros partidos, eles estavam muito próximos nos estados. Como vai ficar com posições estaduais? Eu acho que também nesse momento, com essa decisão, houve, assim, o maior nervosismo está nos palanques regionais nesse primeiro momento, Cláudio, que vai bagunçar muitos palanques regionais, né? Vamos ver como é que vai ficar pelo Brasil afora. E aquilo que eu falei, vamos aguardar os próximos 60 dias para ver qual vai ser essa reação desses partidos, se o Flávio cresce, se o Flávio naufraga, qual vai ser a posição, inclusive, ao meu ver, para ver se a candidatura será mantida ou não. Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, conosco aqui no Jornal Gente deste sábado. Antes de me despedir, queria perguntar quando que sai a próxima pesquisa, Murilo, em que a gente vai poder comprovar esse monte de movimento que está acontecendo. Olha, Thaís, dá Paraná Pesquisas mais para o final do mês, para o meio para o final. Mas a gente estará, a partir dessa semana, divulgando praticamente 2 pesquisas regionais por semana, certo? Então, ali nas regionais, a gente já vai ter uma boa reação. Outro fator que chama atenção, que a partir de agora, com o anúncio da candidatura do Flávio, quais nomes vão permanecer, e principalmente o que eu vejo é que o Jair Bolsonaro agora também não tem mais por que permanecer nas pesquisas, né? Eu acho que esse vai ser um fator novo das pesquisas, que é a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do foco das pesquisas, né? Obrigada, viu, Murilo? Bom fim de semana para você. Até a próxima. Até a próxima e bom final de semana a todos.